Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios sobre a circunferência, dando continuidade à nossa listinha de exercícios. Então, exercício 8. Ó. Determina a equação da circunferência que possui centro no ponto C menos 2, 3 e que passa pelo ponto P 2, menos 1. Então veja, tem centro no menos 2, 3 e passa por esse ponto. Na representação gráfica nós temos isso aqui, ó. Às vezes fazendo o gráfico, né? No esboço do gráfico a gente tem ideia, ó. O centro é no menos 2, 3, aqui está o centro, ó, menos 2, 3, e ela passa pelo ponto 2, menos 1, ó. Ponto 2, menos 1 está aqui, ó. Então ela passa aqui, ó, tá? Faz um esboçozinho aqui da circunferência. Tá? Então, para achar a equação da circunferência, eu preciso das coordenadas do centro, que já é dado no problema, e o raio. E pelo desenho eu vejo que o raio é a distância do centro ao ponto P, ó, direto, né? Barbadinha. Então, ó, o raio é a distância do centro ao P. E distância de C a P é a distância de dois pontos. Né? A distância dos dois pontos é a raiz da variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Tá? Então, é de C a P. Então, nós vamos fazer P menos C. Ó. A variação do x, ó, 2 menos menos 2, fica 2 mais 2 ao quadrado. E menos 1 menos 3, fica menos 1 menos 3 ao quadrado. Aqui 2 mais 2 dá 4, 4 ao quadrado 16. Menos 1 com menos 3 dá menos 4 ao quadrado 16. E 16 mais 16 é 32. Então, o raio é a raiz de 32. E agora eu substitui, né, na nossa equação reduzida. Então, fica x menos o a. O a aqui é menos 2, então fica menos 2 dá mais 2. Mais y menos b, y menos 3. E raio ao quadrado, ó, raiz de 32 ao quadrado. Tá? Então, aqui, ó, desenvolvendo os produtos notáveis, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, né? Vai dar menos 6y, e mais o quadrado do segundo. E aqui, raiz de 32 ao quadrado, cancela o radical, fica 32, né? No primeiro membro, menos 32 igual a zero. E agora ajeita e reduz os termos, ó. x2 mais y2, né, mais 4x menos 6y, né, 4 mais 9 é 13, 13 menos 32 dá menos 19, igual a zero. Então, essa é a equação da circunferência. Barbadinha. Tá? Exercício 9. Ó. Verifica se as equações a seguir representam circunferências. Tá? Então, ó, x2 mais y2 mais 8x menos 2y menos 3 igual a zero. Quero saber se isso aqui representa uma circunferência. Veja que a equação da circunferência é uma equação do segundo grau com duas variáveis. Mas nem toda equação do segundo grau com duas variáveis representa uma circunferência. Tá? Nós já vimos lá no início, né, que a gente começou o estudo das cônicas, né? As cônicas, né, elas são representadas por equações do segundo grau com duas variáveis. Tá? Depende dos coeficientes. Tá? Então, vamos ver quando... E para representar a circunferência, o que tem que acontecer? Eu tenho que conseguir tirar daqui o centro e o raio. Tá? Então, é isso que a gente faz. Tá? Esse é o teste que a gente faz. Então, nós vamos determinar o centro e o raio. Se a gente não consegue determinar o centro e o raio, né, às vezes o R aqui vai dar um número negativo, então ela não é a equação da circunferência. Então, para isso, vamos separar, né? Agrupar os termos em x e y. Então, x2 mais 8x mais, para formar o trinômio quadrado perfeito, né? E o produto notável aqui, y2 menos 2y mais i igual a 3. Tá? Então, aqui eu tenho que achar, né, esse termo. Tá? Então, aqui, ó, ele é do tipo x menos a ao quadrado. Aqui, ó, tá? Então, esse termo do meio, 8x, é duas vezes o primeiro vezes o segundo. Ó. 2 vezes x vezes a é 8x. Cancela o x, 2a igual a 8, e a é 8 por 2 dá 4. Então, vai ficar do tipo x menos 4 ao quadrado aqui. Ó. E como aqui é o quadrado do segundo, 4 ao quadrado é 16. E já soma 16 aqui. Barbadinha. Tá? Agora aqui, né, eu tenho para o y, né, y menos b ao quadrado. Tá? Então, 2 vezes o y vezes b tem que ser igual ao 2y aqui. Cancela o y, fica 2b igual a 2 e b 2 dividido por 2, que é 1. Tá? Então, vai ficar y menos 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado aqui é 1, e soma 1 ali. E somando aqui, fica 19 mais 1, 20. Tá? Então, veja que
eu tenho aqui, ó, o formato da equação reduzida certinho, ó. O centro aqui, ó, é menos 4, 1, né, e o raio é raiz de 20. Então, a equação representa uma circunferência de centro C menos 4, 1, é o que eu tiro daqui, tá? E o raio é a raiz de 20, que simplificando é 2 raiz de 5. Tá? Então, eu consegui tirar as coordenadas do centro, né, e o raio, na barbadinha. Agora a letra B, ó. x2 mais y2 menos 4x menos 2y mais 10 igual a zero. Então, vamos fazer a mesma coisa. Agrupar as variáveis aqui, ó. Então, x2 menos 4x mais y2 menos 2y mais, e já o 10 aqui fica menos 10. Tá? Então, vamos achar aqui, ó. Isso seria do tipo x menos a ao quadrado. Então, 2 vezes x vezes a tem que ser igual a 4x. Simplifica o x, 2a é 4, e aqui a é 4 dividido por 2, que é 2. Então, como a é 2, fica x menos 2 ao quadrado. E o quadrado do segundo é 4. E eu somo 4 ali. Barbadinha. Agora, aqui é do tipo y menos b ao quadrado. Então, 2y vezes b é igual ao 2y ali. Ou seja, 2b é igual a 2, que cancela o y, e b é igual a 1. Então, vai ficar y menos 1 ao quadrado. E lá vai ficar 1, né? Quadrado do segundo. E soma 1 ali. E aqui vai ficar, né, menos 10 mais 5 dá menos 5. Tá? Então, veja bem, ó, tá? Eu poderia dizer que o centro é 2, 1. Só que o raio aqui, ó, o R aqui, ó, onde está o R, eu tenho menos 5. E lembro que a equação reduzida da circunferência, aqui é R ao quadrado. Daí, para achar o R, eu tenho que tirar a raiz aqui, ó, nem aqui, ó, a raiz quadrada de 20, né, simplificando, dá 2 raízes de 5. E aqui a raiz quadrada de menos 5 não existe nos reais. Eu não tenho como achar raio aqui. Logo, essa aqui não é a equação da circunferência. Tá? Então, a equação não representa uma circunferência. Barbadinha. Exercício 10. Ó. O centro de uma circunferência é o ponto de interseção das retas R, x mais 2y menos 4 igual a zero, e S, 2x menos y menos 3 igual a zero. Sabendo que a circunferência passa pelo ponto P menos 2, 4, determine a sua equação. Tá? Então, é um exercício semelhante a um que a gente fez há pouco, né? Onde o centro da circunferência eu vou retirar da intersecção dessas duas retas, e a circunferência passa por esse ponto. Então, a distância do centro a esse ponto vai me dar o raio. Barbadinha. Então, primeiro vamos achar o centro da circunferência, que é o ponto de intersecção das retas. Então, nós vamos resolver o sistema formado pelas duas equações. Eu tenho ali x mais 2y igual a 4, né? Coloquei o termo independente do lado direito, e aqui também, ó, 2x menos y igual a 3. Tá? Multiplicamos por 2 aqui, ó, porque daí eu posso cancelar com 2y lá em cima. Então, repete a primeira, tá? 2x vezes 2 dá 4x, menos y vezes 2 menos 2y, e 3 vezes 2 dá 6. Tá? E aí eu vou somar isso aqui. Ó. Veja que 2y menos 2y cancela, x mais 4x dá 5x, 4 mais 6 é 10. E aqui x é 10 dividido por 5, que é 2. Então, já achamos o x. Agora, para achar o y, né, vamos substituir ali numa das equações lá. Por exemplo, na primeira lá, ó, lá no lugar do x, bota 2. Então, fica 2 mais 2y igual a 4. 2y igual a 4 menos 2. 2y igual a 2. O y é 2 dividido por 2, que é 1. Tá? Então, assim a gente achou as coordenadas, o ponto de intersecção, que são as coordenadas do centro, ó, que é 2 e 1. Barbadinho. Tá? Então, nós temos o centro e o ponto onde a circunferência passa. Tá? Então, a distância, né, do centro ao ponto é o raio. Tá? Então, a distância entre dois pontos, variação do x ao quadrado mais variação do y ao quadrado. Então, raiz quadrada é do centro ao P. Então, vou fazer P menos C. Ó. Menos 2 ali, ó, fica menos 2 ao quadrado. Depois, 4 menos 1. Ó. 4 menos 1 ao quadrado. Tá? Menos 2 com menos 2 é menos 4 ao quadrado dá 16. 4 menos 1 é 3 ao quadrado dá 9. E raiz de 16 mais 9. 16 mais 9 é 25. E raiz de 25 é 5. Então, o raio é 5. Tá? Então, agora é só substituir, né, na equação reduzida. Eu tenho o a e o b, que são as coordenadas do centro, e o raio. Então, fica x menos 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, ó, do centro, igual a 5 ao quadrado. Desenvolvendo aqui,
né? Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo e quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Tá? E o 5 ao quadrado dá 25, eu já igualo a zero. Tá? E ajeitando aqui, colocando em ordem, reduzindo termos, ó, fica x2 mais y2 menos 4x menos 2y. 4 mais 1 dá 5, 5 menos 25 dá menos 20, igual a zero. Então, essa é a equação, né, da circunferência. Barbadinha. Tá? Exercício 11. A circunferência de equação x2 mais y2 menos 4x mais 2y menos 5 igual a zero passa pelo ponto P32. Determine a equação da reta tangente à circunferência no ponto P. Então, a circunferência ela passa por esse ponto. E eu quero a equação da reta tangente à circunferência nesse ponto. Então, a figura representativa seria essa. Ó. Eu tenho uma circunferência, tenho o centro aqui, tá? E tem aquele ponto P ali, ó, 3, 2. Tá? E aqui eu tenho a reta que é tangente à circunferência nesse ponto. Eu quero achar a equação desta reta aqui, ó, da reta T. Vejo que aqui eu tenho um raio. Ó. Vejo que o raio é a distância do centro ao ponto P. Tá? E o raio forma 90 graus com essa reta tangente. Tá? Ou seja, se eu tiver uma reta suporte do raio aqui, ó, a reta que passa pelo ponto C e o P, né, é perpendicular à reta T. Tá? Então, como de C a P eu posso achar as coordenadas, porque o C, né, é o centro, eu posso tirar as coordenadas do centro aqui. O ponto P eu tenho. Então eu posso achar o coeficiente angular da reta que passa por C e P aqui, ó. E tendo o coeficiente angular desta reta, eu consigo achar o coeficiente angular da reta perpendicular a ela, né? Que é só mudar o sinal e inverter, é o simétrico do inverso. Né? E aí eu aplico a equação da reta que passa pelo ponto. Barbadinha. Vejo que eu já descrevi tudo o que eu quero fazer, prevendo o futuro. Né? Eu sempre digo que na matemática a gente deve ser vidente. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é achar as coordenadas do centro. Tá? E o raio ali também. Tá? Então, ó, agrupando x com y, ó, fica x2 menos 4x mais. Tá? Então aqui vai ficar, ó, x menos a ao quadrado. Então 2 vezes x vezes a tem que ser igual a 4x. Simplifica o x, 2a é igual a 4 e a 4 sobre 2, que é 2. Então fica x menos 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado ali é 4. E eu já somo 4 ao 5 aqui. E aqui, né, eu vou ter y menos b ao quadrado. Então, 2 vezes y vezes b tem que ser igual a 2y. Cancelo y, 2b é 2 e b é 2 sobre 2, que é 1. Então, vai ficar y menos 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado aqui dá 1 e já soma 1 ali. E aqui vai ficar 5 mais 4, 9, mais 1, 10. Então, o centro aqui, né, tem coordenadas 2 e menos 1. Lembra que é sempre o sinal contrário. Tá? E agora vamos achar o coeficiente angular da reta que passa pelo CP. Ó. Tá? Nós temos o centro, que é 2 menos 1, e temos o ponto P, ó, que é 3, 2. Então, o coeficiente angular da reta que passa por CP é a variação do y pela variação do x. Tá? Então, aqui, ó, y do P é 2, e y do C é menos 1. Então, vai ficar 2 menos menos 1, que é 2 mais 1. X do P menos x do C. X do P é 3, x do C é 2. 3 menos 2. E aqui 2 mais 1 é 3, 3 menos 2 é 1. Então, o coeficiente angular da reta que passa pelo CP aqui, ó, é 3. Tá? Então, sabendo esse coeficiente angular, eu posso achar o coeficiente angular da reta tangente. Tá? Então, o coeficiente angular da reta tangente é menos 1 sobre o coeficiente angular, né, da perpendicular a ela, que é a CP. Tá? Então, vai ficar menos 1 sobre 3, tá? O inverso do simétrico. Tá? Então, o simétrico do inverso. Agora a gente aplica a equação da reta que passa por um ponto, porque a nossa reta tangente passa por esse ponto ali, ó, que é o 3, 2. Então vamos substituir aqui, ó, fica y menos yp, que é 2, igual ao mt, que é menos 1/3, x menos o 3 lá, ó. Tá? Aí vamos multiplicar aqui, tá? Vai ficar y menos 2 igual a menos 1
vezes x sobre 3, menos x sobre 3, e menos 1/3 vezes menos 3 vai ficar mais, e simplifica o 3, vai ficar 1. Tá? E agora aqui tirando o mínimo de tudo, que é 3, ó, 3 dividido por 1 aqui embaixo é 3, vezes y dá 3y, 3 dividido por 1 aqui é 3, vezes 2 dá 6, aqui 3 por 3 dá 1, 1 vezes menos x dá menos x, e 3 dividido por 1 aqui é 3, vezes 1, 3, e cancela o 3. E agora igual a zero aqui, ó, vai ficar x mais 3y, menos 6 com menos 3 dá menos 9, igual a zero. Então essa é a equação da reta tangente, né, ao ponto P na circunferência. Tá? Então veja bem, ó, né, esse exercício está mostrando como é que a gente acha, né, dado a equação da circunferência, né, a equação da reta tangente a essa circunferência num determinado ponto dessa circunferência. Tá? Sempre assim, barbadinha. Exercício 12. Determine a equação da circunferência de centro em C menos 4, 2 e tangente à reta de equação S 3x mais 4y menos 16 igual a zero. Então veja que agora, né, eu tenho o centro da circunferência, tá? E eu tenho a reta que é tangente a essa circunferência, e eu não tenho ponto de tangência. Tá? Para achar a equação da circunferência, eu preciso do centro e do raio. O centro já está aqui, falta o raio. Tá? E o raio é a distância do centro à reta. Tá? Eu tenho o centro e tenho a reta. Tá? Como a reta é tangente, né? Veja o que a gente fez no exercício 11, o anterior. Né? Tá? No ponto onde a reta tangencia a circunferência, a distância desse ponto, tá, que pertence à reta, ao centro vai dar o raio. Então, o raio é a distância do centro à reta. Então, vamos aplicar a fórmula, ó, tá, da distância do ponto à reta. Tá? Então, vai ficar, ó, a reta aqui, ó, 3 vezes o x é menos 4, ó, mais, né, 4 vezes o y, 4 vezes 2, menos 16, sobre a raiz de A2 mais B2, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é aqui da reta, ó, A e B, ó, A, B, C. Tá? Então, continuando, ó, 3 vezes menos 4 é menos 12, mais 8 menos 16, aqui vai dar 9 e mais 16. Menos 12 mais 8 é menos 4, com menos 16 dá menos 20, em módulo. 9 mais 16 dá 25, raiz de 25. Então, R vai ser, ó, módulo de menos 20 é 20, raiz de 25 é 5. Então, R é igual a 4. Então, veja, nós temos o raio e temos o centro. Agora é só substituir aqui e achar a equação da circunferência. Então, fica x menos 4, x menos, né, o menos 4, fica x mais 4 ao quadrado, e y menos 2 ao quadrado igual ao raio ao quadrado, 4 ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4y, quadrado do segundo. E 4 ao quadrado é 16, já igual a zero, fica menos 16. E aí, escrevendo no final a equação da circunferência, fica, ó, x2 mais y2 mais 8x menos 4y, né? 16 aqui, 16 mais 4 dá 20, 20 menos 16 dá 4, igual a zero. Barbadinha. Tá? Então, gente, ó, inscreva-se no canal, deixa o like, o seu comentário, divulga para os colegas as nossas aulas, tá? E na próxima aula a gente continua com o estudo da circunferência e exercícios.